E você é incrível, você escolheu essa profissão e você sabe o peso que você carrega nas suas costas. Tanto julgamento, um salário não tão atrativo, tanta gente falando de você que não sabe nem a experiência, aquilo que você tem dentro de sala de aula. Parabéns pra você, professor. Você merece tudo. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você está assistindo Casa de Dois Pais e eu sou um professor exausto. Nós estamos em quarentena, parece que há 375 anos. E eu queria conversar com vocês sobre isso, falar sobre esse momento que a gente está vivendo e isso numa visão de educador, numa visão de quem está trabalhando com a educação durante esse período de isolamento. Não é uma coisa que nós temos uma escolha, mas nós estamos tendo que lidar. Para quem não sabe, eu sou educador, eu trabalho como professor de artes, professor de música. As minhas aulas já começam sendo 100% práticas e aí do dia pra noite eu tive que começar a editar vídeos e transformar tudo aquilo que necessita de contato, de proximidade em digital e virtual. Está sendo um momento de transição extremamente complexo e muito difícil. E eu falo isso como alguém que tem muita facilidade de trabalhar com a internet. Eu já trabalhei como designer durante muito tempo, já trabalhei com motion design. Então, assim, a questão de internet, a questão de vídeos não foi necessariamente a problemática, mas sim essa mudança de adaptação, de rotina, de desenvolvimento pedagógico dentro da plataforma virtual, por exemplo. E isso para crianças. Porque quando a gente pensa, a faculdade de AD são adultos, eles têm muito mais autonomia, muito mais desenvoltura para lidar com isso. Mas quando eu paro para pensar, para preparar minhas aulas para crianças de 7 anos, de 8 anos, isso muda, é totalmente diferente. Eu tava conversando com os meus pais, se você ainda não os viu, tem vídeo deles aqui no canal, eu vou deixar um cardzinho aqui no vídeo que nós gravamos. Os meus pais também são professores, são educadores e, diferente deles, eu trabalho numa escola particular, minha mãe também trabalha em escola particular e a gente começou a ver realmente a desigualdade dentro da educação. Enquanto eu tenho alunos que conseguem acessar o Google Meet 24 horas, seja pelo computador, seja pelo iPad, seja pelo celular. O meu pai, por exemplo, tem alunos que não têm celular, que moram em fazendas. Meu pai dá aula no interior, então tem aluno que mora na roça e não tem acesso nem à internet. E isso falando de questão de educação. Quando a gente fala também na questão psicológica do educador, como que essa pessoa tá? Porque tudo que a gente ouve são críticas dos pais, os pais não sabendo lidar. Mas você passou a atividade X pro meu filho, ele precisa de auxílio. Então nós nos desdobramos o triplo do que a gente já se desdobra normalmente para criar atividades que sejam prazerosas, lúdicas, educativas e que ainda assim se enquadrem na realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu até compreendo o lado dos pais, porque nós estamos numa quarentena, então os pais estão trabalhando dentro de casa, os pais estão tendo que separar sim um momento para que desenvolvam esse aprendizado com essa criança. É um momento muito difícil para a educação, que a gente precisa realmente rever como que tá esse processo educacional, não que a gente não tivesse que rever antes, mas agora tá muito mais escancarado quando a gente começa a pensar nisso, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de achar que a escola é uma parceria entre o educador, o educando e os pais. Mas, infelizmente, eu acho que muitos pais não têm entendido a função verdadeira do professor. Surgem N reclamações, N discussões, porque eles querem que a criança faça tudo 100% sozinha, quando ela precisa ainda assim de alguns momentos um auxílio. Por mais que você entregue a maior autonomia possível para que essa criança se desenvolva sozinha, ela ainda assim precisa de um auxílio. Por isso que tem um educador dentro de sala de aula, por isso que tem que ter alguém ali acompanhando, trabalhando com essa criança, porque se fosse assim não precisava de educador, não precisava de ninguém ali na frente falando sobre isso. E tem sido um trabalho constante, assim, tanto pedagógico, né, de preparar a aula, redescobrir novas formas de dar aula, porque os materiais ficaram diferentes, não estão acessíveis para todo mundo, porque tem lojas fechadas, e mesmo assim a gente tem que se desdobrar, preparando a aula, criando novas ideias com o mesmo material, muitas vezes, para que a criança tenha vontade de estar ali em sala de aula. O quanto é importante o papel dos pais agora motivar a criança a se adequar a essa nova realidade, porque se o pai ele tem esse certo distanciamento em relação aos deveres do filho de casa que tinha antes,
o quanto é importante o pai reconhecer que o professor está se desdobrando, né? E o quanto é importante esse link direto dele agora com a criança de motivar, porque a criança tá super desmotivada, tipo os meus sobrinhos, eu tô falando isso por eles. Mesmo a Rebeca sendo pedagoga, tipo, tá difícil eles, entendeu, focar. Então assim, além disso tudo que ela falou, quais são as dicas interessantes para que você possa trabalhar em casa com o seu filho? E eu quero partir para uma parte agora do vídeo, onde eu gostaria de me colocar aqui como educador realmente, e auxiliando, né? Realmente, eu sei que é muito difícil agora, vocês estão sobrecarregados, muitos estão desempregados, mas, assim, a educação ainda é o futuro e ainda é a base. É importante que vocês desenvolvam os filhos de vocês, sentem com eles e façam as suas lições juntos, conversem sobre as matérias que eles estão aprendendo, ajudem, incentivem nas lives, motivem os seus filhos. Cobrar é uma coisa, incentivar é outra. Quando você motiva essa criança, quando você ensina a importância disso para essa criança, é totalmente diferente do que você fala assim, você tem que assistir essa aula, você tem que fazer isso. Você está criando uma comunicação extremamente violenta e criando um afastamento sobre a educação prazerosa, a educação ser algo prazeroso e ser uma obrigação que ela não suporta, mas tem que fazer. Então, esse distanciamento às vezes está vindo de casa, ainda mais nesse momento de quarentena. Então, motiva o seu filho a estudar, sente com ele, faça as coisas com ele. Ah, mas eu não tenho tempo. 10 minutos do seu dia você tem que ter para cuidar do seu filho, para preparar e motivar essa criança. Então, prepare um tempo para o seu filho. Porque o educador também tem a casa dele, ainda assim tem que preparar a aula dele e ainda motivar o seu filho. Mas é uma parceria entre eu, educador, e você, pai. Então, você precisa sim motivar esse filho para que a gente trabalhe em conjunto. Sociedade, escola e educando. Não tem como soltar essas mãos. As pessoas me perguntam se eu acho que o ano letivo deve voltar presencial ou não. E a minha opinião é que não. A criança não tem tanta maturidade para entender e para se cuidar sozinha, para não pegar ou transmitir. A criança não tem esse, como fala? Esse feeling que o adulto tem. Às vezes até a gente esquece, porque uma criança vai lembrar. E o professor não vai conseguir lidar com todas elas ao mesmo tempo juntas, já não lida, entendeu? Vai expor muita gente. Eu acho que é uma exposição muito grande, expor a uma criança que não tem uma consciência de estar 100% esterilizada a todo momento. E um educador em sala para, 30 crianças, mas vai voltar em esquema de rodízio. Ainda assim são muitas crianças. O educador não dá conta de ficar confirmando, ensinando, confirmar se a criança está esterilizada, se ela não vai ficar passando a mão no coleguinha, se ela não vai espirrar, passar a mão na cara da criança, e ainda assim lecionar e administrar toda essa sala. Ele é pago para educar, tem horas que assim, tem limites pro professor. A gente não pode jogar todo esse peso no professor só porque você quer que o seu filho saia de dentro de casa. Entendo você que tem que trabalhar, entendo sim, mas ainda assim não é o momento de voltar, não é o momento de você expor essa criança a esse vírus. Não tem condição de você simplesmente achar que tá tudo bem colocar o seu filho dentro de sala de aula. Não é o momento. E aí eu quero dar uma dica pra você, professor, né? Algumas dicas pra você, professor. Em primeiro lugar, não se cobra tanto. Nós, educadores, temos nas nossas costas, né, esse peso que a sociedade coloca de que nós somos aqueles que formam cidadãos, e se nós fazemos isso, você foi preparado para dar um estilo de aula, você foi preparado e ensinado de uma maneira. Hoje está sendo um novo tempo, uma nova hora, então não se cobre para ter experiência que você teve ao longo da sua vida inteira de um jeito para ter agora. Não vai funcionar, não é o mesmo ensino, não é a mesma forma de ensinar. Principalmente educadores mais velhos que não tinham acesso a esse uso extenso, né, de computador, a gente precisa começar a pensar também nesses educadores, como que está sendo. Mas os pais reclamam no período que você dá de live de 30 minutos, quando a sua aula era 1h30. Mas não se cobra, eles não entendem o tanto que você teve que pesquisar, estudar, adaptar, preparar, gravar, montar todo um cenário para você dar aqueles 30 minutos de aula que valem até muito mais do que 1h30. Porque você, como educador, sabe aquilo que você está ensinando. Você, como educador, estudou, se preparou, você está capacitado para isso. Então não se cobre ao extremo, porque pais não entendem o que você faz e ainda não aprenderam a te valorizar.
Às vezes, aquilo que você dava, só uma adaptaçãozinha você já consegue dar na sua live. Não adianta você querer colocar tudo tecnológico também na sua aula e ficar uma aula sem sentido, sem contexto, só para usar equipamentos tecnológicos porque a sua escola quer e acha que é a melhor maneira. Pedagogo é uma coisa, especialista é outra, diretor é outro e cada um tem o seu papel e a sua função. Se cada um fizer a sua parte sem ninguém se intrometer, fica perfeito. Tem um aplicativo que chama Viva Vídeo, eu vou deixar a fotinho dele aqui, você consegue baixar, é gratuito, é super simples e intuitivo para você editar os seus vídeos. Mantenha a sua rotina saudável, organize seu planner semanal. Vou disponibilizar aqui também um planner do professor para você organizar as suas aulas, as suas matérias, deixar tudo organizado. Se você está passando por dificuldades, eu sei que a gente está sendo cobrado ao extremo. Procura a consulta de um profissional, liga para um psicólogo, mas não desiste de você e não desiste da educação, porque ela precisa de você, educador. Então é isso, e se você gostou desse vídeo, tem algum amigo, professor, que precisa ouvir isso, esse desabafo de professores na quarentena, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, a gente fala muito sobre famílias LGBTs, mas às vezes a gente traz coisas de educação aqui também, que é muito importante. Não esquece de curtir, compartilhar e parabéns, professor, você merece.